Agora foi bonito. Opa. Eu sabia Começa disso. daquela. Tem que orientar, tem que Mas vocês orientar. têm que me avisar, eu não sei, gente. É o primeiro aqui O que eu tô pessoal não tá participando. acostumado com muita câmera, assim dá nisso. É pra lá que a gente olha, viu? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um UCAcast, mais um episódio. No podcast o pessoal fala episódio, viu, Larissa? Né? Não é? Então, a gente tem que se acostumar a isso. UCAcast, um novo episódio, e hoje nós falaremos sobre o quê? O quê? Ouvi dizer que Ah. eu vou gostar do tema. Vai gostar? É, Nós vamos falar sobre geografia. Só que geografia? Aquela que você aprendeu na escola? Não. É a geografia interferindo, influenciando e conversando conosco todos os dias na nossa vida em várias áreas. E é por isso que está aqui a nossa convidada da noite. Vai ter aquelas palminhas agora para ela. Professora Larissa. muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, professoras, professores, estar aqui Professora presente. Larissa, frequente aqui na faculdade, produzindo disciplinas, sendo professora de disciplinas do curso de Geografia nosso. E estamos aqui com as nossas duas coordenadoras também, professora Evelyn e professora Ana Patrícia. O que elas têm a ver com Geografia, hein? Nós vamos descobrir durante a conversa que a Evelyn vem dos cursos de Gestão, a professora Ana Patrícia dos cursos de Engenharia. Então, você vê, não trouxemos ninguém aqui da licenciatura, propositalmente, para que a gente possa mostrar essa geografia conversando conosco em todas as áreas. Geografia Certo? da vida, então. Geografia da vida, acho que a gente pode chamar assim, Geografia então. da vida, olha Geografia só. da vida. Então vai ser o título ali que vai aparecer Título. para eles, Geografia da Geografia Vida. da vida. Olha só, cara, que profundo. Larissa, você faz uma brincadeira com todo mundo, queria que você fizesse com as duas. Ai, pronto. Assim, gente? É. Sim. Vê quem acerta, para ver se o pessoal tá esperto lá. Ah. Clima e tempo. Qual a diferença, professor, entre clima e tempo? O clima é o que a gente sente, não sei. Eita, já comecei! Se o clima tá frio, a gente sente frio. Clima. Clima e tempo, Vamos lá professora? pelo tempo primeiro? Vamos lá, Tempo começou bem. Pra mim, o tempo é de relógio. É o que a gente Normal. consegue mensurar. Ah, mas foi menos pior, hein, Joãozinho? Ah, Vamos falar então de clima e tempo geográficos, Ó, Ah, meteorológicos. Eu não- clima. Eu vou pensar em Climatológicos. meteorologia, em mudança climática. Quando você pensa em qual dos dois você pensa Ah. nisso? Clima. Pé! uai, Já O foi. clima tá frio ou o é a tempo tá previsão frio? do tempo. lá. Tá Ah. caminhando, tá chegando perto. Eu já aprendi. Eu não vou poder Ah, responder. Chico, ajuda Então a já gente. era. Não. Quando nós falamos de tempo, nós nos referimos ao dado momento atmosférico. Então, neste momento, pode estar frio, quente, pode estar úmido, pode estar seco. É um dado momento atual da situação atmosférica, né? Uhum. E quando nós falamos em clima, nós nos referimos a um processo histórico, então, destes tempos que foram demarcados. Então, quando a gente fala que determinado ponto tem um clima que é quente e úmido, é porque teve uma sucessão de tempos históricos de dias, de tempos quentes e úmidos, na sua grande maioria, né? E aí, quando a gente vai falar em processo de mudanças climáticas, já que a professora comentou, né, dessa temática, a gente precisa de pelo menos uma série histórica de 30 anos para poder falar Ó. que algo mudou. Olha só. Porque às vezes é só uma influência atmosférica diferenciada, como nós tivemos, inclusive, há Isso. pouco tempo, né? Um frio que não era atípico, então foi um frio atípico Uhum. dentro de um período climático que não é o comum acontecer. Então Então, o tempo frio. estava diferente naquele período climático, Mas exatamente. o clima é de calor. O clima, como é Aqui, um outono, é isso. uma transição, mas não tão frio quanto. Dependendo da região, né? Por exemplo. Exatamente. E quando a gente fala, só para finalizar, né, essa questão do tempo e clima, É. quando a gente fala em processos meteorológicos, então de previsão, ou seja, do hoje para o futuro, eu estou prevendo tempo. E quando eu falo em climatologia, é de hoje para trás, porque eu estou analisando
os climas que já existiram nesses processos históricos. Por isso que é previsão do tempo, como a Previsão Evelyn do falou, e não tempo. previsão do clima. Nunca. A previsão do clima não. E a gente mede a não... temperatura sentido, né? também. né? Exatamente. Então, tem a ver. E É a quando, sucessão atmosférica. Aí vai envolver temperatura, umidade relativa do ar, vento, pressão. e olha que legal, já colocando a Evelyn na conversa, nós não falamos muito em clima organizacional. Sim, também. Então, clima é porque tem esse grande espaço de tempos, a parte não é do dia. histórica, né? Exatamente, não é do dia. Então, podemos fazer essa correlação, inclusive. Ó, porque o dia pode ser um dia tenso, mas o clima... Exatamente, né? Ah. Você tá numa empresa que normalmente é super bacana trabalhar, Isso. mas tem um dia que acontece uma situação emergencial. Não é o clima tá tenso, é o tempo. o tempo tá tenso. Era isso que eu queria chegar. Boa! Gostei dessa. Podemos trazer essa classificação Você viu? hiper atualizada. Eu também. Pronto. Tá vendo? A gente aprende com geografia. Opa, muito! Então o clima não tá tenso. Bom, o que mais que a gente pode falar para as meninas começarem aí a conversa? O que vocês gostariam de falar com a Larissa em relação... Pô, nós temos a geografia interferindo nas questões de produção, nas questões de Comércio. economia. Uhum. Nós temos guerra por Sim. conta de geografia. É. Nós temos as questões ambientais. Exatamente. Conversa pra caramba aqui. Podem começar. Eu acho que hoje, pensando em geografia, o que está afetando mais é a questão da guerra, né? Sim. O que é essa guerra? O que está acontecendo? Por que é isso? Né? O que a geografia tem a ver com isso? E se ela aproveitando, Larissa, porque tem a guerra geográfica, que antigamente existia para ganhar territórios, e tem também a questão geopolítica e Isso. geoeconômica, enfim. Isso, na geografia a gente divide geografia política de geopolítica. São duas terminologias que têm conceitos diferenciados, apesar de um depender do outro, mas são duas questões bem diferentes, né? Na geografia política é justamente onde se localiza, onde está. Então, tal país está ao norte, tal país fica ao sul da linha do Equador, né? Tal país tem quanta população, quantos metragens, tamanho, quantos quilômetros quadrados, né? Densidade demográfica, índices numéricos, quantitativos, vamos dizer assim, né? Mais ligados aí ao quantitativo. Então, isso é geopolítica. Inclusive, existe uma crítica atual de que foi aí que surgiu a geografia muito tradicional, do vamos decorar, a famosa frase do vamos decorar o afluente direito do Rio Amazonas, né? Que seria uma geografia, realmente, geografia política de dados, né? Quando eu falo em geopolítica, aí eu já me refiro, então, a uma conexão, a uma articulação, a questões políticas, sociais, econômicas. Blocos econômicos, comerciais, essas coisas. Exatamente. Já é uma governabilidade. Eu já entro numa questão de governabilidade. E a prova de que eles estão interligados, né? Essa questão da guerra está bem atual, né? Hoje em dia. E a gente tem esses dois pontos acontecendo. Porque esse quesito geopolítico, então falou em guerra, é uma geopolítica, porque nós estamos falando de interesses, né? Um país, uma governança tem um interesse sobre outros, justamente por conta dos seus quesitos geográficos, né? Então, de localização, de ter acesso muito mais facilitado a uma área que ele pode abranger o mundo todo. Por que eu vou dar a volta no globo se eu consigo, né? Mostra lá na em TV. um estreito, Ali, né? Eu consigo fazer... Aqui, ó. Isso, o Francisco está mais perto. Então, eu consigo, né, chegar ali em uma das áreas mais economicamente ativas do mundo, né? Europa ali, enfim. E que se não for por ali, tem que dar a volta inteira. Então, o quanto se gasta de tempo, de dinheiro, né? De logística, enfim, total, o que nessa geografia política seria muito mais facilitado. Isso sem falar também nas questões naturais ligadas aos recursos. Então, petróleo, água, energia, e aí vai longe nessas questões que também só acontecem devido ao posicionamento geográfico. Então, geografia política e geopolítica estão totalmente interligados, mas são conceitos aí diferentes, assim como o tempo e clima. Assim como o tempo e clima. Mas que a gente tem que estar ligado. E aí né? ela tem uma geografia econômica também. Sim. Existe também essa... Geografia econômica, que vai fazer toda a análise do processo financeiro
de como chegou até aquilo, até para onde vai. Então, o país é mais rico ou mais pobre, desenvolvido economicamente, o que eu acho que vale comentar que ser desenvolvido economicamente não significa ser desenvolvido Sim. ambientalmente, ser desenvolvido socialmente, politicamente, enfim. Mas é feito, então, essa análise das questões econômicas, né, do território, de um dado território. Isso influencia no nosso dia a dia, né? Porque a Então. logística toda muda o valor do O alimento preço, que né? chega na nossa mesa, um defensivo agrícola que é utilizado e que aí fica mais caro porque vem daquela região. Então, muda no nosso decorrer. Os Tá preços acontecendo lá do outro lado. Não, dos tá acontecendo combustíveis, né? Os todos combustíveis os toda hora. combustíveis. Sim, é uma relação direta. Isso seria, talvez, amenizado em países... Seria não, a gente até pode comentar que países que são mais desenvolvidos conseguem justamente, aí acho que a professora até consegue falar um pouco melhor disso, mas conseguem manter as políticas Equilibrar. públicas equilibradas para a hora que tem, né, um aumento de preço, né, isso não afete tanto a população. Sim. Aí, pessoas, né, que vivem em países que não têm tanto esse... Sofre mais. Sofrem mais, são Dependente, mais externo. dependentes, exatamente. E isso também fez lembrar uma questão do trabalho, né? Porque a gente brinca que quando a gente estava na escola, ninguém tá muito Faz novinho pouco aqui, tempo, não. faz pouco Vamos falar a tempo. verdade. A gente ouvia nas aulas de geografia, por exemplo, sobre globalização, né? E para nós ainda é uma coisa meio abstrata, a gente não sabia direito o que era aquilo. E caía nas provas, e nos vestibulares, tudo falava de globalização, né? Teve muito... Hoje, a gente vive uma globalização, e até a professora Larissa estava falando com a gente aqui antes de começar, que é difícil explicar para quem é mais novo sobre globalização, porque já nasceram assim. Para eles é o dia a dia comum, né? A população mais jovem, o dia a dia dele é naquilo, então como que eu vou explicar que tem uma diferença, que nem sempre foi, ainda é abstrato. Eu costumo brincar que explicar uma globalização é fácil quando a gente fala para o aluno que ele usa um tênis que é da Nike, uma calça que é de uma empresa que, teoricamente, né, surgiu em um país, mas o tênis é fabricado em outro, do outro continente, do outro lado do globo, e aí ele usa uma calça que é de outro país ainda, ele fala uma língua que tem termos que não são da língua deles, aqui mesmo estamos num podcast, né? Então, isso é globalização. É todo esse processo das culturas estarem interligadas, dos processos estarem fluídicos em todos os lugares. Então, eu não preciso, dependendo do trabalho que a gente for fazer, por exemplo, nós poderíamos ter aqui um convidado da Europa, lá da Ásia falando, e ok, nós colocaríamos a transmissão, né? Isso não acontecia até muito pouco tempo atrás. Precisava que a pessoa pegasse um avião. Outra também que é bem interessante é pensar, por exemplo, que tem vários filmes para citar, inclusive em relação a isso, mas que, por exemplo, a pessoa demorava 33 dias para chegar da Itália até o Brasil, porque vinha de navio. Nossa! E tem um filme, inclusive, brasileiro bem interessante, mas que agora eu não vou lembrar o nome. Quem sabe depois a gente até põe na legenda, né? Que a pessoa olha assim pela janelinha do navio e fala, nossa, 33 dias, era pra gente chegar em 35. E foi, nossa, super veloz, né? Imagina. Isso antigamente era meses, né? Voltando mais tempo. Sim. Nós estamos ainda falando em século aí 20, 21. Estamos falando de pertinho. Né? Pertinho. Agora, em 9 horas, entra no avião e tá lá, né? Então, isso também é globalização. Milton Santos, que eu acho que o geógrafo expoente aí, né, brasileiro, ele fala, inclusive, na diminuição dos mundos, né? O mundo diminuiu de tamanho, não literalmente, mas nas conexões, ele diminuiu de tamanho. E os impactos também do que acontece em qualquer outro lugar são mais visíveis para nós e mais palpáveis, né? Porque, como tá tudo junto, sim, você vê aí a comida que a gente come não é mais só nossa. A pandemia, né? como é que foi? Total, né? Um país lá na que Ásia. Começou e chegou até a gente, sim. Então, num mundo mais separado, vamos dizer assim, menos globalizado, as coisas aconteciam mais independentes. Né? Acho que conexão é um termo que entra bem aqui em globalização. E aí, óbvio, tem as questões positivas e negativas, como tudo na vida, ônus e bônus, né? Sim.
É super interessante você poder mandar uma mensagem agora e um parente, um amigo, um namorado, namorada que tá do outro lado do mundo, em outro Sim. continente, te responde, E fala poder por te ver, vídeo. né? Antes você tinha que mandar carta, No- né? E Meses. quando começou o selo de 1 centavo, nossa, aí mandava carta um monte. Um Carta monte de gente social, carta professora, eu social, mandei Isso daí não é da minha época, não. Tem gente que não vai lembrar. Estamos até agora falando que, vamos ser sinceros, carta social, eu lembro disso. Era Tinha peso, desde né, que não fosse tinha. uma folha lá dentro, uma, isso. né? Ou uma folha de caderno, ou uma folha sulfite, mas tinha que ser uma só, Uhum. que era até onde dava o peso. Era uma carta social. Pô, eu lembro disso, mandei muita Nossa. carta. Eu mando carta ainda, professora. Quando eu viajo, eu gosto de Ah, mandar é? o cartão postal do Mas lugar. é bacana. É legal. É bacana. Então, assim, facilitou nesse processo, mas ao mesmo tempo criou um abismo enorme. É uma das maiores, assim, diferenças de classe que existem no sim. mundo. Porque quem não tem acesso É. à internet Continua. hoje em dia está totalmente Separou mais, né? separado. É. O que antes existiam bloquinhos, né? Uhum. A, B, C, D, F, agora é F e A, né? Um negócio assim, É. bem distante. E o trabalho também na globalização é um negócio interessante, porque hoje nós temos muitas pessoas trabalhando realidades que a gente tem aqui perto de nós, todos vocês têm, pessoas trabalhando para empresas que não são do Brasil, por exemplo. Principalmente o pessoal de sistemas, né? De Nossa, programação. programação Mora tem um aqui, monte. trabalha aqui, trabalha de dentro de casa, mas com empresa de outro país. E aí você ter todo esse entendimento das questões financeiras, econômicas, impostos e, não sei, e a relação de trabalho também, o vínculo. Você citou, Você vê? Olha. Né? citou um ponto importante, né? Os impostos. Porque até 10 anos atrás nós falávamos em multinacionais. Então a pessoa tinha uma filial porque Isso. era mais barato a mão de obra, o imposto. Hoje em dia nem a filial ele precisa ter, não precisa ter esses gastos. Ele tem a pessoa trabalhando na casa Pois dele, né? Com a Em internet algum dele, lugar equipamento lá. dele, em qualquer lugar do globo. Inclusive, ele pode estar andando pelo mundo e Pode trabalhando. estar viajando. Tá super na moda Tá. agora, Tá. né? Casais em motorhome que viajam o mundo, ainda ganham dinheiro com conteúdo de internet e trabalham ali digitalmente. Tendo acesso à internet, a pessoa trabalha. Não tendo, isso é algo bem recente, É né? bem Uns recente. 10 Qual que anos são as atrás nós não barreiras víamos isso. geográficas, né? Barreiras geográficas, Aí. diminuiu total as barreiras geográficas. E E aí, falando em geografia política Então. mesmo, Sim. e não mais em O geopolítica. que era né? barreira geográfica? Como é que surgiu esse termo barreira geográfica? Barreira geográfica, a gente comenta quando a gente tem um local onde é possível atuar e que existe uma delimitação, existe então uma fronteira onde eu não tenho mais atuação. Isso é uma barreira geográfica, que ela pode ser física e social, né? Então, um trabalho, por exemplo, uma questão social, uma cultura, uma economia, que ocorre em um local, mas não chega a atingir, a afetar, a estar próximo de outra localização, de outra cultura. E hoje em dia essas barreiras foram derrubadas, né? Usava muito rio, né? Aí nós Então. falamos de fronteiras fixas, Então, né? Físicas, físicas. desculpa. Quando eu falo em fronteiras, eu estou dizendo diretamente de países, Sim. que elas podem também serem naturais, um Sim. rio, um relevo, Porque tem enfim. cidade que é só a rua, do lado de cá é um país, do lado de lá é outro. Que daí é uma barreira artificial criada Tá. pelo homem. Aqui é uma cidade, aqui é outra, aqui é um estado, aqui é outro, inclusive países. Para Países. chegar na Tanto que Argentina, no mapa Uruguai. a gente vê todo assim, né? E aí ali na parte da África, ele é retinho. Retinho, político, sim. É. Quando a gente usa um limite natural, normalmente ele é mais sinuoso. Uhum. Que é, então, um leito de um rio, uma base de uma montanha. Então, esse é um limite, né? Uma barreira física natural, geográfica. Uhum. Agora, quando a gente usa questões políticas de colonização, imperialista, então um país que dominou o outro, e aí ele chega naquela área igual num sítio, numa fazenda, numa chácara, Põe um a loteamento. cerca. Bota a cerca, esse aqui é meu, esse é seu, e fica quadradinho. Uhum. E isso é muito visível no território europeu, brasileiro, em contrapartida e em diferença aí a África e a América do Norte também, porque nos Estados Unidos, Canadá, nós temos também muita barreira angular, que a gente chama, que são barreiras ali criadas, né, artificialmente. Isso tem então entra também um pouco lá na história da Ana, porque o pessoal de engenharia
ver essa parte de relevo, de solos, de não sei. Exatamente. Eu ia até perguntar para a Larissa, porque assim, nós trabalhamos sempre com topografia, né? E Então. tanto na engenharia civil, ambiental, a gente trabalha muito com a parte de topografia para delimitação de área. Mas quando a gente pensa na divisão geográfica dos países, como que isso é feito? Olha só. aí ninguém montou uma estação Ninguém total monta, e marcou os assim, ó, pontinhos. ali, assim. E aí? Normalmente no processo histórico que culminou aí no que é atual, disputas políticas, né? Então, disputas entre países que tinham uma geopolítica, uma governabilidade maior poder aquisitivo, Sim. porque para ter logística, ter deslocamento, a gente precisa de energias Recursos, totais, né? recursos, pessoas, Uhum. inclusive. E aí que começaram, então, a fazer essa colonização, esse domínio imperialista. E aí nós tivemos várias fases imperialistas, né, no decorrer da história. O Brasil é um exemplo, né, muito claro disso. Então, nós tivemos ali capitanias hereditárias divididos, lá do leste de Portugal, lá do oeste espanhol. Sim. E aí, a hora que descobriu que tinha uma terra imensa, Portugal falou, opa, não, ficou muito pouquinho, né, para esse lado. Então, disputas políticas sempre voltadas aí para domínio e imperialismo. A gente trata muito da disputa ali entre Rússia e Ucrânia nesse sentido da guerra, mas a gente ainda possui países que são colônia. Sim, ainda existem países que dependem e que têm o seu território com base em outro. Às vezes, a gente ainda não utiliza, talvez, o nome colônia, né? A própria Guiana Francesa, por exemplo, que está bem próximo aqui nosso, ele não é uma colônia, mas é uma extensão territorial. Então, na realidade, pertence ao território física francês. e financeira. Exatamente, sim. A própria Groenlândia também, dos Groenlândia, Estados Groenlândia. Unidos, né? Colônia, não é mais uma colônia. Colônia. É dos Estados Unidos mesmo, mas em Alasca. outro local territorial. Alasca. Próprio Alasca, total. Então, Havaí também, tá lá, né? Em outro continente, mas pertence. O pertencer, né, no século XV ao século XVIII, era um pertencimento mais colonial. Aí, pós a entrada do século XIX, esse pertencimento já passou a ser mais político, administrativo, econômico, mas aquela população já se sente parte, inclusive, afetiva da origem, mas tem o seu local, né? Então, quem mora na Guiana Francesa... independência, mas nem tanto assim. É uma independência, mas que depende... Tem uma relação ainda de dependência com o país sede, Larissa, inclusive. eu sei que é difícil para você, mas eu gostaria que você parasse de falar um pouquinho. É muito complicado. E, ó, eu sou convidada. Porque olha aí o que tá chegando na mesa. Olha! Não, mas pra isso a gente... Isso para. Ó, Pra isso a gente para. O pessoal isso veio. mesmo? É pra gente comer enquanto... É. Mas adorei, já pode chamar pro próximo. O próximo tem a ver também com... A gente estava falando de agronegócio, né, Evelyn? Sim. O que tem a geografia a ver com o agronegócio? A questão do relevo, da parte localizada no mapa, né? Se é mais quente, se é mais frio. O clima dos anos, do Clima, histórico. Aí, tá inclusive. vendo? Nota Ó, 10. já aprendeu. Né? Porque que em tal região um plantio não dá certo, Isso. em outra região tem que ser esse plantio, porque tem essas diferenças, né? Sim. É tudo questão da geografia também. Nós comentamos sempre em 3 quesitos para o avanço de produção, independente de ser de plantio ou de criação de animais, né? Sim. Então, agropecuário. Né? Então, vamos sempre aqui pensar nas 2 questões, né? Certo. A primeira dela, base de solo. Então, alguns locais têm efetivamente solos mais férteis por natureza, né? O segundo é a questão justamente do relevo. Então, se é um relevo que permite com facilidade o acesso, se é muito íngreme ou não é, né? E a terceira é justamente a questão do homem, o quanto aquilo é modificado. Então, mesmo atualmente, e cada vez mais, mesmo um solo que é mais fraco, vamos usar, desculpa, eu acho que a professora até... Mas assim, um Não, solo pode que é ser. menos fértil, ele precisa de maiores interferências do homem e que, ok, atualmente aí isso é entra feito. a análise de solo, a parte tecnológica, para Total. ver o que vai adubar, o que vai O fazer de quanto diferente. precisa, Sim. exatamente. Então, essas 3 quesitos, né, o solo, relevo e a questão econômica de
tecnologia mesmo, né, e social, é muito marcado na geografia, nos estudos. Então, até, por exemplo, assim, um local que tem um relevo muito acentuado, ou seja, muito sobe e desce, ou muito íngreme, aquele que quando a gente vai andar, as perninhas não aguentam, sabe? Aí precisa de uma mão de obra diferenciada, Sim. porque não permite mecanização. Sim. Ou eu preciso ter uma intervenção muito grande, e aí vai mexer com toda a topografia, que é de aplanamento e etc., para conseguir ter acesso. Um exemplo bacana é viticultura, né? Viticultura. Para uva, tem as regiões famosas por terem uva, que geram vinhos e tudo mais. Isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Geograficamente, trazendo para o clima, então, né, já que esse foi Agora que a gente descobriu, né, qual a diferença. trazendo então para o início da conversa, né, que foi em clima, normalmente, basicamente, quanto mais alto, mais frio é, por uma questão de pressão, né? A temperatura e pressão está diretamente relacionado. E quanto mais baixo, mais quente é o ambiente. Óbvio que isso não é regra 100%, mas é o ideal... o ideal não, a proposta inicial do clima, digamos assim, é a base. Vai depender um pouco da latitude em que se encontra, né? Enfim, devido, inclusive, à curvatura, né, do globo, o eixo de inclinação. Aí vamos longe aqui na climatologia. Mas tem essa relação direta, né? Então, quanto mais alto, mais quente, quanto mais alto, mais frio, e quanto mais baixo, mais quente. Daí as praias, né, que são mais quentes do que quando eu vou para a montanha, acampar, e aí tem que levar aquela blusa, enfim. E a umidade também interferindo nisso. A umidade vai depender, inclusive, da presença dos corpos hídricos. Então, se eu tiver normalmente próximos das praias, as regiões são mais úmidas porque tem, né, as massas de ar. No entanto, existem áreas, por exemplo, como a nossa floresta amazônica, que é uma área que não está muito próxima das maritimidades. Então, ela tem a continentalidade influenciando mais, mas tem um corpo hídrico muito grande. Inclusive, nós temos uma massa de ar que se origina, né, no norte aí brasileiro, que por característica base ela seria seca, porque ela vem de dentro do continente. Né? Normalmente, massas de ar úmidas a sua origem no meio do oceano. E as continentais são secas. E nós temos uma massa continental, né, criada de origem, né? Criada não, porque é natural, né? Mas enfim, naturalmente que vem assim do centro aí do norte brasileiro e que ela é úmida, ao contrário de 99,9% do restante. Por conta do tanto de rio. Por conta justamente do volume de água. Não é nem pela quantidade de rios, mas o volume. Eu poderia ter vários riozinhos pequenininhos e que não fosse a mesma influência do que um riozão grandão desse. Então, a gente chama mesmo das questões das proximidades com os corpos hídricos. Mas você falou uma coisa interessante, esse negócio do alto, né, frio e baixo calor, isso todo mundo entende. Só que quando você está numa mesma cidade, aí é uma pergunta interessante. Ou numa parte rural, ou uma parte mais um bosque, tal. Você está no alto, aí a hora que você passa na baixada é mais geladinho. Por quê? Porque normalmente, então, né, nessas baixadas, não é interessante interessantíssimo. Nós chamamos isso de microclima. Porque até então nós estávamos falando de macroclima, né? Estou falando de uma cidade inteira. Um país, um continente, né, todo. Aí a gente entra num microclima que é um bairro, uma rua para outra. Inclusive, nem precisa isso. Embaixo de uma árvore e no meio da rua, sem né, arborização. Aí entra um pouco na questão ambiental, por exemplo, das unidades de conservação. Então, quando eu dou aquela baixada, eu estou justamente chegando em áreas de leito de rio, em área, né, com a presença desse corpo hídrico. E aí eu tenho, então, uma legislação vigente que garante áreas mais vegetadas, de preservação. Aí vai depender se uma APA, uma PP, uma reserva legal. Do lado do rio, sempre uma PP, que é uma área de preservação permanente. Além disso, existe uma canalização do vento ali também, né? Então, é toda uma questão... A geografia é muito dinâmica, né? Essa relação física, social, geografia política e geopolítica, né? Ela está bem relacionada. Mas, normalmente, então, por conta disso. Porque a gente entra, Francisco, em uma canalização mesmo ali do vento em uma área mais vegetada, próximo do corpo hídrico. Então, eu tenho características ali que fazem com que o meu tempo, inclusive, né? Tempo, não é o clima. Sim, porque ele é naquele ponto específico. Ele não causa uma diferença no clima geral da região, né? Então, é microclima no sentido mesmo de fazer essa
pesquisa aí dos tempos que ocorrem. Eu fico aqui até amanhã, se quiserem. Pode trazer mais, que é isso. E a questão da chuva e do sol, em relação também, aproveitando, né? A questão das produções, né? Produções agrícolas, tudo mais, porque a chuva impacta diretamente. E também, a gente estava aqui num podcast anterior com o pessoal de engenharia, eles falaram que a chuva também é uma coisa que muda todo o prazo das obras, então... Mas aí você sabe, Chico, que dependendo da área da engenharia, a chuva é boa. Aí. Na área ambiental, a chuva não é algo prejudicial. Na área da engenharia civil. Existe aquele limite em que a chuva se torna prejudicial, mas a gente também precisa de água no solo. Então, a Evelyn até comentando a respeito das produções, aí a gente entra na parte da geologia, de formação de solo, aquele conceito todo de intemperismo que a gente vê lá no ensino médio. A gente sempre parte do que nós chamamos de uma rocha-mãe. Então, a gente parte de uma rocha que vai se transformar no mineral e com aquela mistura toda se forma um solo fértil ou não, dependendo da quantidade de matéria orgânica. Então, a chuva ela é benéfica para a engenharia, mas ela tem que ser, né, uma proporção correta. E aí depende das áreas. Para a engenharia ambiental, quando a gente pensa principalmente em recuperação de área degradada, a chuva é fundamental. Só que eu preciso ter controle. Porque aí a gente entra em outros poréns da engenharia aí que a gente também pode ser muito prejudicial. Mas por isso que o estudo do tempo aí, do clima, são muito importantes justamente para ter essa preparação, Para ter essa né? preparação. A gente fazer um planejamento. Exato. Normalmente nesse mês chove tanto, por que eu vou começar, né? Hoje sabe, a gente utiliza dentro, por exemplo, da engenharia civil ou próprio da engenharia ambiental, nós chamamos de índice pluviométrico para cálculo de edificações. Então, eu preciso saber, por exemplo, para projetar um telhado, quanto que vai chover naquela região. E para isso eu preciso do estudo do clima. Exatamente. Porque se eu não tiver um estudo de 30, 40, 50 anos atrás, eu não sei como que eu vou prever as forças que estarão o ano atuando. passado choveu assim, não, mas aí eu tenho que saber o que aconteceu durante décadas. Exatamente. Né? Só que todas essas mudanças que estão sendo cada vez mais Sim. malucas, vamos dizer assim. Isso é bem polêmico, né? Geologicamente, como a professora acabou de dizer, nós temos um ciclo de eras, né, frias e quentes, né? Isso, cientificamente, é unanimidade entre os cientistas, né, de que essas eras, né, as 3 eras do gelo, inclusive os famosos filmes da Era do Gelo, né? Então, nós temos esse ciclo aí geológico de esquenta, esfria, como uma onda, né? Então, que chega num pico de calor e chega numa base mais fria. Nós estaríamos, neste momento atual, caminhando para uma era justamente mais quente. Então, estamos nesse caminho justamente. Né? O que acontece é que os dados de 100, 180 anos, que é os dados mais compilados, né, científicos que nós temos, que foi quando, né, começou a realizar essas marcações, nos mostram que nas 2 últimas décadas, principalmente, na realidade já desde ali da segunda Revolução Industrial, mas principalmente aí mais no século XX, final do século XX para começo do século XXI, nós tivemos uma aceleração, né? O que acontece é que a gente amplificou, a gente está indo muito rápido para algo que seria mais calmo. Que né? é o termo aquecimento global. Que é o termo aquecimento global, porque ele é muito forte, muito drástico em todo o globo. Mas eu não posso dizer que isso acontece de forma igual no globo como um todo. Tudo bem, não mesmo, mas os microclimas mostram o quanto está aquecendo naquele ponto, o quanto as chuvas já estão com períodos diferentes. E é óbvio que se isso acontece aqui, acontece ali, acontece lá, acontece lá, acontece lá, vai formando hotspots, né, que são pontos de calor, e aí traz essa mudança para o globo. Inclusive, muito mais acentuada ao norte do que ao sul da linha do Equador, que é justamente onde a gente tem os principais imperialistas, a questão econômica de desenvolvimento aí pautada sempre na produção e não, né, nessa base. Eccleston, que é um escritor, cientista, né, um pesquisador, ele criou uma teoria dos 3 pilares, que eu acho bem interessante, mas que é muito difícil de colocar na prática, que seria desenvolver conjuntamente e com a mesmo investimento, a mesma força, a mesma vontade, mesmo planejamento,
questões sociais, questões ambientais e questões econômicas, né? E aí fala assim sustentabilidade, que é um terminho assim que vamos tomar cuidado. Mais ou menos, né? É muito fácil ser sustentável quando você tem dinheiro, é muito fácil ser sustentável quando, né? Então envolve aí uma discussão bem, bem grande e importante, inclusive. Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos que, se existe uma sustentabilidade, seria desenvolver esses 3 pilares, né? Claro que nós precisamos de tecnologia, inovação, nós acabamos de falar o quanto isso é interessante, mas a gente precisa disso de forma acessível. Então, nós precisamos disso sem que isso seja principal. Um impacto muito em derrubar forte. todas as vegetações, enfim. Isso aí. Né? Então, teria essa teoria dos 3 pilares, acho bem interessante nisso. E isso também entraria também no âmbito da escolha dos locais, dos países, dos estados, das cidades, para implantar determinado tipo de indústria, determinado tipo de... Sim. Na geografia, nós chamamos isso de potencialidade paisagística. Quer dizer, assim, que determinado local tem uma predisposição de um solo que seria muito mais viável economicamente, sei lá, se eu produzisse café. Aí o que eu tenho lá? Soja, cana, que, pô, eu poderia produzir em qualquer areia aí, né? Posso te dizer, óbvio, né? Mas, assim, não precisaria ser naquele solo, com aquele, né, nutrientes toda aquela matéria orgânica que tem, né? Então, por que não direcionar? Por que não fazer ali um planejamento onde eu tenha lucro econômico? Óbvio, ninguém está dizendo que isso não deve acontecer, pelo contrário. Pô, a gente gosta de dinheiro, Claro. quem não, né? Desenvolvimento social depende disso, inclusive, também. Explorar as regiões Mas devidamente. explorar regiões devidamente, sim. Manter, por exemplo, os leitos dos rios, olha lá, né? Eu passo na cidade, eu sinto que refresca. Então, essa sensação térmica, ela é importante. Então, é justamente essas potencialidades no sentido de direcionar o que fazer em cada ambiente. Aí a gente vê a indústria sendo colocada numa cidade em que ela ganhou o terreno Porque e ganhou impostos, né? Não Essa que tem é a a ver escolha. com... É isso. A escolha de onde está uma indústria, a gente até, né, já comentou, mão de obra mais barata, isenção ou pelo menos benefícios aí em relação aos impostos e, com certeza, terrenos que foram liberados, né? Então, e acho que, isso até poderia acontecer desde que fosse para a indústria de cana no lugar da cana, para a indústria de café, a de milho, a de... enfim, né? Então tá faltando o pessoal de geografia? Eu acho que falta ordenamento do território. A gente fala que não é nem planejamento, é um ordenamento no território no sentido de ter uma ordem do que é o mais viável. E aqui viável no sentido financeiro mesmo. O que é mais viável de se acontecer em um ambiente e não no outro. Extrair o máximo do solo ali, né? Que ele tá oferecendo pra gente. Sim. Às vezes pode pegar um solo fértil para tal plantio e aí põe uma indústria em cima. Exatamente. Então a gente tá matando aquele solo. A gente poderia usar de outras formas. Tivemos todo um processo, né? Não construção, eu falei construção já umas 3 vezes, hein, professora? Já, né? Sem querer falar de construção. Engenharia, né? Pois é. Nós poderíamos utilizar essas questões naturais daquele solo, daquela rocha-mãe, daquela base, né? Questões de temperismo, enfim, para as benfeitorias, inclusive, de trazer nutrição, né? Nós não temos ninguém da nutrição aqui, mas isso é óbvio de onde vem a nutrição de determinado alimento, do solo, né? Então, para que eu quero uma cana ali em cima de um dos solos mais férteis, por exemplo, basalto, né? Que é um solo que vem aí de terras vulcânicas, né, de antigos vulcões, por exemplo, ou de uma bacia sedimentar, por exemplo, o caso do Paraná, que nós temos aí plantio de cana e soja, e que no Brasil é o segundo solo mais fértil do mundo e o primeiro do Brasil. Então, acho que a produção de alimento para a população, né, isso é pensar no social. A questão de alimentos da população tinha que estar sendo produzida ali. Né? As questões energéticas de cana, etc, soja, que não é para alimentação humana, né, poderia estar sendo produzido em outros pontos. E além do solo, tem que ver também o clima do lugar, né? Se ele vai aceitar esse tipo de plantio ou não. Sim, as predisposições. Para evitar, inclusive, gastos, né? Gastos exagerados. Sim, com irrigação, com mão de obra, energia para
né, tornar aquilo viável, uma mecanização, enfim, tudo Mas envolve custo. Para isso, a gente também já tem observado bastante dentro da área da agricultura em si, a parte de agricultura sustentável. Sim. Que a gente tem esse termo sustentável, Aham. não tem como a gente fugir muito. Em que existe várias culturas para uma mesma região. Só que a Sim. gente observa isso muito no pequeno agricultor ainda. É, Quando a gente pega o grande, né, as grandes áreas plantadas ali, a gente já não observa isso. Então, porque o foco principal é o lucro, principal né? é o lucro, É. né? E aí quando a gente pega essas monoculturas, né, a gente entra naquela parte realmente de monocultura, a gente vê que isso é muito prejudicial. Pro solo a monocultura O é solo uma das muito piores, né? prejudicial. Porque E seria tão fácil, ideal, Fazer tão... rodízio, né? O rodízio, Fazer rodízio. exatamente. Divide em É 4 tranquilo. áreas, mas deixa aí a uma gente entra no descansar. problema do maquinário. Também. Porque o maquinário, a maioria das colheitas são feitas por meio de maquinário. Então, o maquinário ele é específico para aquele tipo de cultura, né? Sim. Então, a gente conseguisse, né, de fato, diferenciar ou diversificar isso, o pequeno agricultor já consegue fazer. Total. Uhum. Mas o grande não. Uhum. Né? E aí eu É. acho que isso é um baita de um desafio, porque a gente está vindo com culturas que são bastante prejudiciais. Aí eu entro para a parte realmente da área ambiental, que elas são muito prejudiciais, que são culturas invasivas, que são invasoras, então elas não são, né, do clima brasileiro, eles não são do solo brasileiro, mas que elas se inseriram ali e a gente tem muita perda de material nisso anual. Né? Perda na natureza, né? A Perda natureza da sendo jogada natureza, no lixo, total. exatamente. Porque a gente passa, por exemplo, a ter uma monocultura que faz a supressão de outra que seria nativa. O eucalipto é um caso desse. Tem bastante. O eucalipto é algo que a gente utiliza muito, tanto para construção, para de qualquer outra atividade econômica, mas que é um das culturas que mais retira nutrientes do solo, retira água. Então, a gente tem redução de lençol freático. Então, a gente tem uma perda muito grande com algo que é lucrativo, obviamente, mas a que custo? Algo que a gente tem necessidade, porque a gente precisa de papel, a gente precisa de Exatamente. estrutura, a gente precisa de tudo isso, mas não precisaria ser naquele local, naquele Exatamente. ambiente, exatamente. Então, para escolher o local, nós precisaríamos ter Larissa, Ana Patrícia e Evelyn, por exemplo. Um estudo Pelo completo, menos. pelo Né? menos. É um estudo dinâmico, interdisciplinar, Isso. completo aí da base de solo, do clima, da rentabilidade, para justamente escolher entre o que é viável economicamente e o que é justo dentro das questões ambientais e sociais também, porque isso acarreta, né? Total para todas essas áreas, sim. né? Essa é uma questão muito importante que eu acho que vem crescendo. Vem mudando. Eu acho, isso tá em um processo aí de melhoria. Pelo menos acho que mais pessoas estão atentas a isso. Estão falando sobre isso, Falando né? sobre isso. A gente estava falando de empresas extremamente lucrativas, né? De home office, etc. As grandes empresas atualmente, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Por exemplo, já começaram a trazer um dia de folga, né? A mais na cidade, no trabalho. Por quê? Pensando na rentabilidade como um todo, né? E aí isso também vem para a parte ambiental no sentido de, calma lá, às vezes eu fico uma semana sem produzir, isso é muito mais viável para o meu solo, Ele porque recupera, né? recupera os Uhum. nutrientes. Eu preciso ter uma área de vegetação, porque eu uso Respiros, né? água, respiro, né? Eu uso água na minha produção, e da onde vem essa água? Pô, vai secar o rio aqui do lado porque você vai ter uma silvicultura muito, muito drástica? É você que vai ter que comprar uma água e fazer uma irrigação de outro lugar. E nos grandes Então- centros, os impactos ambientais do deslocamento dessas pessoas, Impermeabilização do transporte solo. e os transportes, né? Toda a questão ambiental que isso está de poluentes, né? Sim, Então a sim. pessoa deixa de usar o carro ou o transporte público, enfim, qualquer tipo de locomoção por um dia ou por 2 dias. Exatamente. Então, a gente vê. E parece que não, né? A gente não precisa ser tão drástico. Não estou, inclusive, aqui fazendo apologia a isso, mas, por exemplo, o dia do vegano, né? Que agora está em alta, né? Essa questão. O Tem dia do a vegano. segunda sem carne, que é um Segunda sem famoso, carne, isso. Que não é nem só pro vegano, seria para todos. Seria, exatamente, sem seria carne. para todos. Um dia da semana aí Isso. sem carne, né? Estipulou segunda-feira, porque segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? Aproveita, né? Aproveita. Aproveitar a segunda. Isso tem pesquisas já que mostram o impacto Sim. disso na produção de gado que pisoteia o solo Isso. e que com os seus excrementos naturais também Emissão, gera uma emissão de gases no efeito estufa. Pô, gente, é um dia da semana, não dá Na pra economia ser, também, né? né?
Dá pra ser ambientalmente correto. Dá pra ajudar um pouquinho, né? Mas dá pra ajudar um pouquinho. Dá pra ajudar um pouquinho. Acho que essa é a questão. Acho que nesse tipo de assunto, se cada um fizer um pouquinho... É o primeiro passo, poxa, pelo nós menos. temos uma população enorme, né? Exatamente. Fazendo um pouquinho que vai impactar um montão no planeta. Exatamente, são os hotspots. Aí é engraçado como as pessoas que são contra, elas usam da mesma argumentação para colocar o seu ponto de vista contrário àquilo, né? Então, por exemplo, o aquecimento global não existe, são pequenos pontos. Ué, mas aí na hora de fazer uma ação pequenininha, não funciona. Então, né? Isso é meio contraditório até. E seria essa questão mesmo da organização, do ordenamento, do planejamento. Mas acredito sim que isso vem montando. isso está aos poucos sendo pelo menos ampliado dentro das discussões. Isso vem sendo discutido, né? A gente pega desde na década de 70, que a gente passa a ter as conferências das Nações Unidas, que definem metas ali, né? A gente trabalha, por exemplo, agora em 2015, com a definição da Agenda 2030. Então, a gente passou a ter medidas um pouquinho mais eficazes, inclusive no controle de poluição ambiental dentro de cidades. Né? Então, a gente passa a ter filtros, a gente ter controles ali, selos que são selos de qualidade de produção. Então, que eles acabam entrando ali como uma grande melhoria nos processos de produção, justamente para a redução de impacto ambiental. Né? Então, eu acho que a gente vem caminhando bem. Falta muito ainda, mas vem caminhando bem. E as políticas públicas têm que ser encaminhadas justamente para que os grandes façam, né? Porque eles são os principais poluidores, né? Para o pequeno produtor, isso é uma questão diferente, né? É uma família, é uma produção diferenciada. Então, eu preciso que existam leis, que existam processos que venham aí mesmo, né? Hierarquicamente, né? Na legislação, para que isso seja colocado em prática. É muito legal, né? Cada um faz a sua parte, óbvio, isso tudo. Longe de achar... Acabei de dizer o quanto isso faria diferença. No entanto, a gente precisa ter... Né, os grandes exemplos. Os grandes exemplos. É a pessoa que tem um foco de lucro, a pessoa que tem uma questão de rentabilidade. Ela não está produzindo alimento porque ela quer ver o coleguinha se alimentando. Não, está produzindo alimento porque ela quer ter um lucro. E ok, né? A gente vive nesse sistema... Beleza, é isso aí. Mas então que tenham focos ali, né, de legislação, de base, de ordenamento, para que isso tenha um desenvolvimento real. Não vou chamar nem de sustentável, mas um desenvolvimento real, porque ser um desenvolvimento real é desenvolver em todas as esferas, em todos os tamanhos, em todas as... A gente falou aquecimento global. Ainda é uma palavra que a maioria não entende, Larissa. Seria legal compartilhar com todos. Porque aí a pessoa fala assim, eu sei que é tosco o que eu vou falar, mas a gente ouve, tá? Isso aí. Estamos aqui para isso. Tá falando de aquecimento global, mas tá mais frio do que fez antes. Não tem isso? Tem, muito, pois é. A gente tem que entender que o clima é algo dinâmico, né? Totalmente interdependente. Acabei de dizer que depende de uma topografia, de um relevo, de uma proximidade de rios, né? Então, o que pode acarretar um aquecimento em um local, acarreta em um congelamento em outro do globo, né? Então, as mudanças aí. Então, o derretimento das calotas polares em um local, porque esquentou, pode acarretar aí um corpo hídrico em um local que não existia, e aí esse local ficou mais gelado, então mais gélido, mais... amena essa temperatura, o que causa uma modificação nas massas de ar e que pode, então, levar a uma modificação total também para o resfriamento. Então, falar em aquecimento principalmente dos locais que eram já, por consequência da natureza, gelados, mais frios, que passam por esse aquecimento, mas não significa que a proporção do aquecimento ela é igual em todo lugar. Não, né? Você fazer uma... E a questão da relação de extremos também. Então, eu ia falar agora, você fazer uma pesquisa me ajuda aqui no termo, gente, quando amplitude. Muito obrigada. Nossa Senhora! Pode os termos, às vezes. Você fazer uma relação de estudo de amplitude térmica é o ideal nesses casos. E é justamente você ver aqui que é a amplitude, né? A diferença entre a mínima e a máxima. Então, por exemplo, nos desertos eu chego a menos 50 durante a noite, né? As madrugadas. E chego a mais 50 nos períodos do meio do dia.
Então, olha só, eu não tenho solo para segurar um solo fértil que segure essa temperatura. Eu não tenho água, que também é, né, um condutor aí que segura bem a temperatura. Os ventos vêm, então, livremente, porque não tem vegetação. Então, essa amplitude é muito grande. Algo esquenta e esfria, né? O raio solar é ali direto. Quando eu tenho uma vegetação, justamente naquela canalização que a gente comentou, isso já a amplitude é menor. Para nós, vamos pensar assim, na nossa realidade aqui no Brasil, né? Nós estamos numa calota polar. Nós teremos mais frio e mais calor, assim, esses extremos aumentarão. As amplitudes aumentariam, sim. Isso. Nós teríamos um aumento da amplitude, então das diferenças térmicas. Então, por exemplo, assim, os nossos invernos passarão, né, a ser mais rigorosos. E os nossos verões a cada vez mais quentes também, sim. No geral, no clima, isso no tempo, né? Mas no clima, nós aqueceríamos no geral. Então, nós temos aí uma Mas pesquisa... o período de frio seria mais intenso. Amplitude térmica. É o pior... Não sei se é o termo melhor pior, porque em alguns casos isso são natural, mas é o pior na questão de modificação climática. É quando eu tenho essa ampliação. Por exemplo, para a produção, né, do solo. Sim. Uma mecanização que você faz, um adubo que você coloca, um trabalho manual que seja, uma irrigação, ela é muito mais complexa quando eu tenho de 5 a 40 no mesmo dia, do que quando eu tenho de 16 a 27. Ou que seja de 30 a 42, né? Ela é muito mais facilitada quando a amplitude é menor, né? E até doenças. Exatamente, físicas, né? Doenças Porque físicas. Você fica mais vulnerável a essa... Tem uma área de pesquisa na geografia que é pautada na geografia da saúde, que é justamente, assim, doenças que ocorrem correlacionadas ao clima, principalmente, ou ao relevo. Então, por exemplo, locais quentes que chovem mais, tem mais pontos de dengue. Né? No frio também tem. Ninguém tá falando que é zero, é nulo, né? Mas locais quentes e com muita chuva tem mais focos de dengue. Locais de amplitude, por exemplo, de orografia, ou seja, de relevo ali, vai ter também circulações de outros tipos de doenças que estão voltadas a isso. Proliferação, por exemplo, de mosquitos, né? O flebotomínio, por exemplo, doença de Chagas, também tem correlação com esses caminhos dos ventos. Então, quanto mais orografia eu tenho, ele faz essa canalização do vento, eu tenho maiores dados, né? Maior índice desse tipo de doença do que em alto relevo, que o vento tem uma circulação diferenciada. Então, até isso, né, a gente tem que pensar. Aí vem falar que não é um desenvolvimento geral, real? Poxa, Isso que né? eu tô falando, geografia tem tudo, hein? Você vai convencer a gente aqui. Não é só aquela geografia do mapa que a gente conheceu na escola. Não é aquela tradicional. A gente gosta de pôr o dedinho em todas as coisas, assim, sabe? Da pitaco, né? Da pitaco, o que você tá fazendo? Mas é justamente porque, eu acredito talvez puxando sardinha pro meu lado, né? Claro. Mas que é porque, né? Mas é porque a gente está numa ciência que é justamente a correlação entre o homem e o meio em que ele está inserido. Esse é nosso foco de análise, né? Então, para eu conseguir fazer essa conexão e essa análise do homem inserido nesse meio, eu tenho que conhecer tantos quesitos desta sociedade, que é diferente daquela e que é diferente daquela outra, com o meio em que ele está inserido, com o local, com a natureza, com a base, que é diferente nessa, daquela e daquela outra. Então, essa conexão mesmo, pensar no desenvolvimento do homem, óbvio, tem que ter, mas em consonância com o meio seria uma inserido. definição de geografia, assim. Né? Base. Porque não é só a geografia física. As pessoas estão acostumadas com a geografia física. Mas essa que você está falando é a relação do homem com o meio ambiente. A geografia completa, né, por si só, dentro da sua categoria e dentro do seu conceito básico, digamos assim, como ciência, é justamente a análise do homem no meio. Olha. Então, não é indissociável. Não tem como eu fazer uma análise de um sem falar do outro. E a gente acabou de justificar isso até agora. Né? Uma população tem uma economia um pouco melhor justamente porque ela planta mais, porque o solo é melhor, porque o clima favorece. Então, está totalmente, né, direcionado. A outra população, aí vai entrar inclusive geografia determinista e possibilista, né? Eu estou dizendo que o clima determina o homem? Não, porque outra população que tem uma economia favorável também consegue modificar e se desenvolver. Então, mas mais uma vez essa relação do homem com o meio onde está inserido, né?
Bonito, não é? Você viu? Eu também acho. O pessoal vai começar a fazer curso de geografia. aí, Manda gente. pra cá, vem pra cá, ó. Temos aqui vagas. O que mais, meninas? Meu Deus. Falamos tanto, né? Falamos. Nossa, tem base aqui umas 50 O aulas, povo mas tá tudo querendo bem. comer já aqui, ó. Estão olhando pros pastéis. Então. Vê se pega o rec-rec aí da investigação. Ô, Larissa, assim, então, pra gente já caminhar para um encerramento, eu acho que é um assunto muito bacana, foi muito legal a gente. O que você falaria que a geografia teria a contribuir para as pessoas, para a vida das pessoas? Se você pudesse falar para elas, falar, olha, conheça mais geografia, porque sua vida vai mudar nisso, nisso, nisso. No ensino de geografia, quando a gente vai para o ensino, o nosso objetivo lá dentro da sala de aula, que está nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que está na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o objetivo da geografia é trazer discernimento de conteúdo todo para o aluno. Então, que ele tenha uma visão de mundo justamente ampla dentro dessas conexões. Esse é o objetivo da geografia, né? Que é o objetivo, a conceituação mesmo, né, da geografia como um todo. Então, eu acredito que o diferencial para a vida das pessoas é justamente ter o discernimento e o conhecimento de que o local onde ela vive tem uma influência que é natural, mas que é também política, econômica e social. Então, essa inter-relação do meio e do social, eu tenho assim muito claro, muito nítido para mim, que quando o indivíduo, individual mesmo, sozinho, tem conhecimento disso, ele avança nas suas perspectivas. Então, ele consegue ter um conhecimento de por que tal país desenvolve a sua gasolina, o seu produto, tá tendo uma guerra lá, mas por que a minha gasolina aumentou? Eu consigo trazer um conhecimento de vida, de economia base, eu consigo ter uma base aí de entender por que o tomate hoje está um preço e amanhã está outro. Então, eu consigo me organizar dentro do meu ambiente de vida. E aí pode ser cultural, pode ser natural, pode ser, enfim. Então, eu acredito que é justamente nesse discernimento do desenvolvimento como pessoa relacionado ao meio. Para mim, o objetivo da geografia é esse, e é aí o que a gente pode contribuir para a vida individual mesmo de cada um. Você falou lá no começo que o tema de hoje era geografia da Da vida. vida, olha só! E não foi ensaiado, hein? Foi uma coisa natural, Não foi espontânea. mesmo. Realmente, deu para compreender que realmente esse nosso UCAcast aqui está falando de geografia da vida. Muito legal. Gostei muito disso também. Viu? Pois é. Só que tem direitos autorais, tá? Você não vai usar isso por aí, não. Ah, Você falou isso aqui. sacanagem. Ficou para nós, ficou pro UCAcast. Alguém mais quer se despedir, falar alguma coisa? Evelyn, Ana? Acho que foi muito bacana. É muito bacana ter você aqui com a gente, tá? Eu que Larissa? Eu acho agradeço. que contribui demais e a gente acaba tendo uma perspectiva completamente diferente daquilo que a nossa profissão traz, né? E é essa interdisciplinaridade. Isso. É isso que eu ia falar, é recíproco É. por favor também. A gente trabalha com muitos cursos, né? Então, eu e a Evelyn aqui, a gente está na coordenação, a gente vê muitos perfis de alunos. É. Sim. Então, a gente sabe que a realidade de cada aluno é muito diferente. E a Isso é gente tem interessante, que né? ter, a Porque gente o aluno acaba... consegue se direcionar nessas Exatamente. perspectivas. E a gente acaba tendo que trabalhar com alunos de culturas completamente diferentes. E a gente Globalização. se adapta. Exatamente. Então a gente conversa com o cara que tá lá em Rondônia. Então a gente tem aluno de Israel. E assim, nós estamos trabalhando com todas as culturas possíveis. E trazer isso para melhoria nossa, isso já é muito gratificante. Sem sombra de dúvida, né? Só tenho a agradecer também. Obrigada, professora, por ter vindo, por fazer essa junção, né, de assuntos, todos relacionados com a geografia, claro, mas essa interdisciplinaridade, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Sim. Teoricamente, ela é muito falada, muito, mas e na Não é prática, né? Como a gente discutida. faz isso? Exatamente. Exatamente. Então, obrigada. Precisa colocar. Foi muito rico, né? Precisa colocar numa mesa e sentar para conversar. Pois é. Essa é a ideia do nosso UCAcast. Exatamente. Coloca as pessoas para conversar, porque vai sair coisa boa. E entendendo a relação, por exemplo, hoje, da geografia, na vida de todos nós, em todas as nossas atuações,
profissões e vida pessoal. E aqui, como estamos num ambiente de ensino, né, inclusive tornar outras perspectivas. Sim. Eu espero que quem está escutando tenha os seus posicionamentos contrários e favoráveis. Claro, E os porquês. claro. Né? Eu sou contra. Por quê? Não, justamente, aí que tá. Vamos ter entendimento para conseguir nos posicionar dentro das diversas práticas e teorias. Isso gera o crescimento, né? Exatamente, isso o avanço que gera o tá aí. crescimento. Ele é geral, como nós acabamos de falar, né? Maravilha, gente. Eu tô satisfeito. Acho que foi muito rico. Muito mesmo. Acho que quem nunca parou para pensar na geografia hoje mudou a sua opinião, né? Olha, então, nossa, que responsabilidade. Exatamente. Porque o pessoal acha que é muito aquela coisa ainda da escola. Vai fazer um curso de geografia para dar aula e desenhar mapa, qual é a capital, como que país que tem nome tal na África e tudo mais. E não é só isso, é muito mais do que isso. Certo? Um abraço, então. Muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.